Atos, capítulo 19. Vamos seguir a partir do verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, letra maiúscula caminho de Jesus, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. A escola de Tirano era um salão para as palestras, possuída por um certo tirano da época. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo, a oportunidade a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Maravilhoso. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos, sem roupa e feridos, fugiram daquela casa. Ouve, e não param de chegar pessoas neste lugar, Pai. O meu coração se encheu de gratidão, Pai, porque o Senhor tem atraído o teu povo à tua presença, à tua casa. Mas, Senhor, nessa noite, eu me coloco diante de Ti. Eu me coloco, Senhor, ó Pai, coloco o meu coração, coloco a minha mente, coloco, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que faço, porque se faço algo, se tenho algo, se sou algo, é pela Tua graça, e que o Senhor ministre ao coração dessas pessoas, porque o Senhor tem compromisso, é com a Tua palavra. Senhor, usa os meus lábios, usa a minha vida, fala o coração desses que já chegaram aqui, alguns cansados, outros, ó Pai, sobrecarregados, mas quando você chegam diante de Ti, eles lembram da palavra que o Senhor os aliviará. Senhor, em Teu nome, Jesus, fala com a Tua igreja, fala com os seus jovens, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, por favor. Hoje, o pastor Hildo orou no início, não havia combinado, inclusive o Tiago Madruga me enviou uma mensagem ontem à noite, quando a nossa liderança aqui da JNI, saímos e fomos assistir o filme Deus Não Está Morto no cinema, na sessão das 9h30. Na volta eu vi uma mensagem do Tiago dizendo, o tema da mensagem amanhã tem a ver com o que vai acontecer amanhã em Los Angeles. Eu falei, não, o que vai acontecer amanhã em Los Angeles? Amanhã eles estão comemorando 110 anos do avivamento que ocorreu na rua Azusa, naquele lugar, onde milhares de pessoas foram alcançadas. E um avivamento que se iniciou em 1906, foi até 1916, 10 anos de avivamento, que coisa linda, esperamos por isso. O homem William Seymour profetizou em 1913 que após a extinção daquele avivamento, 100 anos depois viria um avivamento ainda maior e que varreria o planeta. Hoje cerca de 70 mil, 80 mil, eles esperavam 120 mil, a 1.000 pessoas estão naquele lugar, desde as 9 horas da manhã, se não fala a memória, isso, das 7 da manhã até as 10h30,
né? Se você acha muito tempo ficar no culto, 1h30 ou 2 horas, eles estão lá das 7 da manhã às 10h30, clamando por avivamento, ouvindo a palavra. Está ali com a gente alguns líderes referenciais, como Teófilo Hayashi, está ali Gustavo Paiva, tem a galera da Bethel Church, e em outras igrejas estão ali reunidas, estão a Jesus Culture, e dentre outras, estão ali clamando por um avivamento, que venha varrer o planeta. E essa palavra, muitas vezes, eu fiquei pensando sobre avivamento, essa palavra ela é muito dita nas nossas orações. Só um parênteses, eu só peço que você não converse agora, tá bom? Assim, aqueles que me conhecem, ainda que já me conhecem, sabem, né? Porque talvez você pode deixar de ser ministrado em algum momento. Vocês não conversem agora, se tiver que sair, seja um caso de extrema urgência, não fique mexendo no seu WhatsApp, no seu Facebook, não fique mexendo nas suas redes sociais, vai ter tempo para isso, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Então, eu pensava nessa palavra avivamento. As pessoas falam, é uma palavra extensa, é uma palavra, talvez um evangeliquez dita ao nosso meio: Senhor, traz o avivamento no Brasil, traz o avivamento em Campinas, traz o avivamento na minha casa, traz o avivamento na nação. Porém, o que é avivamento? E se eu parasse para perguntar para 1, 2, 3 pessoas, poucas saberiam me responder o que é o avivamento. Quando aconteceram os avivamentos? O que foi o avivamento na Alemanha, na Inglaterra, na Ilhas Fiji? O que foi o avivamento na Rua Azusa? O que foi esse avivamento na igreja de Éfeso, lá em Éfeso, em Atos capítulo 19, está narrando o que foi esse avivamento. E eu pensava, trazer uma definição para os jovens do que é avivamento. Talvez, se você sabe, que você não esqueça. Se você não sabe, que você anote para não esquecer. Segundo o Aurélio, o nosso dicionário em português, talvez o melhor, diz que avivamento é o ato ou efeito de avivar, tornar-se mais vivo, mais nítido, é ficar intenso. Olha que coisa linda. É que o nosso telão queimou hoje. Estava tentando arrumar, hoje à tarde deu um problema. Então ele queimou, talvez não está projetando, né, ali. Mas seria até bom notar, se da próxima eu vou anotar e lançar para vocês. Avivamento é o ato, o efeito de avivar. O que é avivar? É tornar-se vivo, mais nítido, ficar intenso. Aquilo que é intenso fica mais ainda, aquilo que é vivo fica mais ainda, aquilo que é nítido fica mais ainda, aquilo que está oculto, agora ele vê a luz. Vem um avivamento sobre o povo. Além do avivamento, eu fiquei pensando o que tem a ver isso com a igreja. Então, por que nós usamos essa palavra avivamento? E eu comecei a lembrar das histórias dos nossos pais na fé, dos nossos heróis na fé. Lembrar que em 1739, alguns homens se levantam num clube chamado Clube Santo, onde John Wesley, o seu irmão Charles Wesley, George Whitefield, entre outros membros desse clube, se dispõem a se unir e a orar, a pagar um preço. Eles faziam uma festa naquela época, na Inglaterra. Havia uma festa que eles estavam fazendo, chamada Festa do Amor, onde eles celebravam a ceia. Isso ocorreu em Londres. E uma das declarações de um desses homens foi essa: cerca de 3 horas da manhã, o poder de Deus caiu sobre nós, a tal ponto que muitos gritavam de alegria e outros não conseguiam se conter de pé, vencidos pela presença e pelo poder de Deus. Começamos a cantar a uma só voz: nós te louvamos, Deus, te reconhecemos como Senhor. E a história fala que a partir deste dia, um grande avivamento começou. Dentro de 1 mês e meio, George Whitefield, com 22 anos, já estava pregando para milhares e milhares de pessoas, até
chegaram ao ponto de ter 20 mil ouvintes, sedentos, famintos, pela mensagem que saía de um homem que foi avivado interiormente primeiro. Depois de 3 meses, ocorreu com John Wesley, pregando para milhares de pessoas. E muita gente se chegava ao Senhor. A história narra que enquanto Whitefield pregava, as multidões aumentavam diariamente. Diariamente. Estuda a história. Os tempos eram difíceis, os tempos eram opressos, os tempos eram de frieza, e esses homens acreditavam nisso, a ponto de Wesley dizer: Senhor, faça-me queimar, para que as pessoas me vejam queimando. Faça-me que o fogo do Senhor esteja em mim, para que as pessoas me vejam queimando. Venham me ver queimando, essa palavra dele. Todos eram levados. Olha que coisa linda a presença de Deus. Enquanto eles pregavam, enquanto eles ministravam, eu não sei se tinha essa estrutura toda, eu não sei se tinha todo essa performance de tantas coisas que nós temos. É lindo, maravilhoso, sempre fazer com excelência para o Senhor. Porém, falava que as pessoas eram levadas a chorar, conforme o Espírito Santo vinha, descia sobre eles. Havia um despertamento espiritual naquele lugar. Logo depois, é bom você narrar a história. Houve um avivamento na Alemanha. Houve um avivamento em um lugar que eu tive o privilégio de estar em 2012, com missões através do esporte. Ilhas Fiji, eu não sei quantos já ouviram sobre o avivamento ali. Quem tem esse DVD, eu sei que é o pai da Camila Marques, que um dia ele deixou comigo. E talvez na internet você possa achar, deve estar disponível no YouTube, para você ver o avivamento naquele lugar, os relatos, os comentários, documentário, o que Deus fez naquele lugar. Ilhas Fiji, eu estive lá em 2012 para um trabalho missionário. Um país que era dominado pela magia negra, um país que era dominado por demônios. É um país constituído por 32 ilhas no Pacífico, no Oceano Pacífico, no sul, próximo ali a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. Se eu estou bem de geografia, se eu não tiver, se algum professor me ajuda depois, mas está ali no Pacífico, eu sei que está ali. E em 1970 em diante, houve uma desarmonia racial, havia um impasse político. Eu falei, eu estou vivendo isso na minha nação. Havia um impasse político, havia vandalismo, havia tumultos, havia violência. A economia estava em decadência, estava em colapso. O governo e a presidência não sabiam mais o que fazer, pareciam impotentes. Isso te traz à memória alguma coisa? Liga a televisão, entra no UOL, entra no Globo, entra nas notícias do dia de hoje, Jornal Nacional, Jornal da Record, onde quer que você busca notícias, a nossa nação está dessa forma. Violência, vandalismo, pessoas impasses políticos. O nosso governo, nossa presidência impotente, corrupção, perversidade. A nossa economia em decadência. E o que acontecia naquela cidade, naquele país? As igrejas naquela época, eu tive o privilégio de ouvir das pessoas. É muito bom, né? Você não só assistiu, você não só leu, mas você ouviu. As igrejas estavam, as denominações, as igrejas, as instituições cristãs da época, estavam divididas. Eles não se uniam. E quando uma pressão vinha, eles faziam somente os seus propósitos. É por isso que eu tiro o chapéu para o Dwayne Roberts. Levantou agora 21 dias de jejum e oração pelo Brasil. Pelo Brasil, usando a influência que eles têm, o IHOP tem, usando a influência que a conferência One Think tem, para chamar o povo a orar, para chamar o povo a buscar, para que haja realmente um despertar espiritual, um avivamento na nossa nação, ou melhor, dentro de nós primeiro.
que sacuda dentro de nós, onde o nosso coração volte a queimar, torne-se a ser vivo novamente, onde o nosso coração fique mais vivo, fique mais nítido, onde fique mais intenso a nossa paixão, nosso amor, nossa dedicação pela obra, pela palavra e nossa paixão pelas pessoas. E o que acontece em Fiji? Oh, Jesus é bom demais. Ele se propõe a orar, a pressão vem, eles veem que se continuar daquela forma não tem jeito, uns começam a se conectar com o outro, e eles começam a orar, e um avivamento vem naquele lugar, onde as pessoas começam a se arrepender dos seus pecados, onde o governo reconhece que é a oração dos cristãos que está fazendo a diferença. Vai para a história você irá. Você gosta muito de história? Vai para a história. Vê que está fazendo a diferença naquele lugar. E o avivamento vem. E hoje 65% a 70% daquele país é protestante, cristãos intensos, vivos, que buscam a presença de Deus. Eu fui visitar uma aldeia. Chegando naquela aldeia, e quando nós deparávamos com o chefe daquela aldeia, existe todo o ritual deles lá, tem que tomar um esquema lá dentro de uma meia, tipo um coador, é uma meia. Gente, só a graça. Um campo missionário, você não pode escolher nada. Você vai que vai, ora, toma, Jesus mata todo o micróbio, tudo que tem aqui dentro, ajuda o meu estômago, se adapte rapidamente, e é só a graça. E ali nós estávamos um pouco com medo daquele ritual, e eu falei para o Marcos Grava, o pastor Marcos Grava, que estará ministrando aqui no CIP, no sábado da Igreja Perseguida, e se Deus quiser no domingo também à noite. Ele falou, mas o pessoal Grava, o que é isso, cara? Você está tudo com medo? Eu tenho que bater uma palma, o cara chegava assim, para você tomar um negócio, e fazer assim para o chefe. Aí o chefe olhava para você, balançava a cabeça, e você tomava um negócio ruim que só a graça. E eu falei que isso era ritual e tal. Daí nós vamos descobrir que apenas é um hábito, é uma cultura de respeito, de reverência ao chefe da aldeia. Aí ele fala assim, vem cá para você ver o que nós somos. E a gente sai no meio daquela aldeia, uma igreja metodista plantada, desde a época de 1700, da época de Wesley, foi plantada naquele lugar, onde ele se reúne, a aldeia toda convertida. Eu falei, Jesus, o Senhor é bom demais. Quando o Senhor traz o avivamento, as pessoas sedentas por Deus, as pessoas que querem mais de Deus. E eu glorifico a Deus por isso. E clamamos por esse avivamento. Clamamos por essa intensidade maior por Deus. Eu fui para esse texto em Atos, eu falei, avivamento na palavra. Abacuque também orou dizendo, aviva a tua obra, Senhor, torna mais intensa a tua obra, torna mais nítida a tua obra, Senhor, torna mais viva a tua obra, Deus, aviva a tua obra no nosso meio. Abacuque orou. E Deus ouviu a oração dele. Em Atos, no texto que lemos agora, nós vemos no capítulo 18, você que acompanha pode acompanhar, que eles encontram um homem chamado Apolo. Ele era eloquente, poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor. E aí Priscila e o Áquila vê aquele homem falar, explica um pouco mais do caminho. Lembra-se, gente, o Hildo falou isso um dia aqui, nós conversávamos na liderança. Lembra-se que mesmo que você seja eloquente, poderoso na palavra, isso não te impede de aprender e crescer mais. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante. Ele diz que naquilo que eu sou bom, eu ensino, mas naquilo que os outros são melhores do que eu sento e escuto. Tende uns aos outros como seus superiores, diz a palavra do Senhor. Então, e não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Feche parênteses, eu sei que foi para alguém, recebe essa palavra em nome de Jesus. E ali esses homens, ele abre um pouco a mente deles, ele aprende mais. E Paulo vai discorrendo, que ele pergunta se eles foram batizados no Espírito,
Se eles creram naquilo, no versículo 2, recebeste porventura Espírito Santo quando crestes? Você recebe Espírito quando você crê, certo? Então eles dizem que foram batizados no batismo de João, batismo de arrependimento. E o capítulo 5 diz que eles, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhes as mãos, sobreveio o Espírito Santo, e todos falavam em novas línguas, como profetizavam. E eram uns 12 mais ou menos. Olha que gostoso, como Deus, Ele começa no micro, né? Deus começa no micro. Foi um clube de santo que estava ali. É um grupo que estava aqui reunido. Foi Jesus e 12. Certo? É no micro que Ele começa. Ele aviva você primeiro. Depois Ele torna mais vivo aquilo no seu coração. Ele torna mais intenso aquilo no seu coração. Onde você incendeia aqueles caminhos com você. E esse caminho com você incendeia os outros caminhos com você. E o avivamento vem. Não vem de um dia para o outro. Muitas pessoas choraram, pagaram preço para que o avivamento acontecesse na Rua Azusa, que hoje tem 70, 80 mil pessoas celebrando esse tempo e clamando por um outro avivamento, né? Onde aconteceu na Alemanha, aconteceu na Inglaterra, onde aconteceu na Ilhas Fiji, e dentre outros lugares que nós nem sabemos ainda. E aí Paulo põe a mão sobre eles. Durante 3 meses frequentou a sinagoga onde Paulo ensinava, falava ousadamente, versículo 8. Versículo 9, diz que alguns falavam mal do caminho que ele seguia. Se reuniam lá na escola de Tirano, que eu falei para vocês, era um salão para palestras, né, que era possuído por um certo tirano, onde ele alugava para filósofos, alugava para alguns mestres ensinarem naquela época. Só que, quando Paulo era um homem avivado, certo ou não? Paulo era um homem intenso para Jesus. Paulo teve uma experiência com ele. Quanto mais Paulo fazia aquilo, mais aquilo se tornava mais nítido. Quando Paulo fazia aquilo, mais intenso ficava. Quando Paulo fazia aquilo, mais vivo ficava. E eu não vejo nas Escrituras, talvez, milagres extraordinários e esses prodígios que eram feitos na vida de Paulo, narrado no versículo 11, em outros lugares que Paulo passou, exceto agora em Éfeso. Ainda bem que a Belufi não está aqui, senão ela não está daí já hoje. A ponto de Paulo a ponto das pessoas levarem os lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos se retiravam. Gente, uma pessoa avivada, uma pessoa que é mais intensa, uma pessoa que busca o verdadeiro avivamento pessoal primeiro. Amados, o Senhor faz coisas extraordinárias através dele. O Senhor incendeia o seu coração, o Senhor te enche com o seu amor, o Senhor faz que retorne coisas a você novamente que você havia esquecido. Há um despertamento espiritual. Por que é que existe tantos bancos vazios dentro dos cultos de jovens? Por quê? Por que é que ninguém na sua empresa se converte? Por quê? Por que é que ninguém na sua casa leva você a sério? Por quê? Porque quando você fala é como se fossem palavras vãs. É porque de fato o avivamento precisa acontecer no seu coração, a ponto de você falar e a palavra penetrar o coração da pessoa. Por mais que ela não se converta, ela segue um ponto de interrogação naquela cabeça. E por onde quer que ela vá, aquela palavra não saia da sua vida nunca mais. E Paulo, a Bíblia fala que alguns exorcistas ambulantes que estavam ali, eles tentavam expulsar os demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega. E ali, eles tentam expulsar um demônio, olha só que interessante, os demônios de um rapaz, e 7 homens, filhos de Cefas, sumo sacerdote, eles são tomados, dominados. A Bíblia fala que eles saem nus, pelados e feridos, fugiram daquela casa. Um arrebentou com todo mundo. Isso chegou ao conhecimento das pessoas. E houve grande temor naquele lugar. E o nome de Jesus era engrandecido. Olha só que interessante quando o avivamento vem. O avivamento vem em você primeiro. O
O avivamento toma outras pessoas. O avivamento, ele faz com que haja milagres extraordinários onde você está vivendo. O avivamento faz com que você viva coisas que você ainda não viveu, que você realmente vai dizer, como ele mesmo disse lá na frente, a minha graça te basta, para Paulo. Ele diz para Paulo. Você começa a ver os espíritos malignos se submeter a um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Você começa a entender que o Senhor começa a soprar aquilo que está acontecendo em algum lugar, começa a soprar aquilo que acontece na juventude, em Nazareno, em Campinas, em outros lugares, e as pessoas começam a se interessar, o temor começa a tomar conta do coração deles, e eles começam a vir, querer saber o que está acontecendo. O interessante aqui é quando o avivamento vem, existe um arrependimento. Versículo 18 diz: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. E também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os quais queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Eu disse, cerca de 138 anos de um trabalhador rural da época, o pagamento desses homens. Cerca de. As pessoas, a palavra era pregada, as pessoas vinham, e elas se arrependiam dos seus pecados. Por isso eu digo que não existe avivamento se não houver arrependimento de pecado e confissão de pecado. Não tem, não vai vir sobre o seu coração o avivamento que você deseja, se não houver conserto, se não houver arrependimento genuíno, que é a mudança de rumo, metanoia. Eu estou indo para esse caminho, eu não vou mais, eu mudo de direção e eu sigo para o caminho da salvação, para aquele que me salvou. Confissão de pecados e uma vida em santidade. A atitude de quem é salvo, de pessoas que amam a Jesus. E as pessoas vinham, eu me lembro na sala, há um pouco mais de um ano, não sei se a pessoa está aqui, também não quero expô-la, não pedi autorização a ela. Ela chegou à minha sala, e ela vinha do Espiritismo, e ela, conversando ali, uma amiga trouxe, ela precisava muito de ajuda, passou alguns problemas, e ela entregou o coração a Jesus, naquele lugar, dentro do gabinete. Ao sair dali, algumas pessoas já começaram a cuidar delas. E a intensidade, o amor por Deus começou a aumentar, tanto naquela pessoa, que ela trouxe todos os livros de espiritismo, os livros que, às vezes, que ela leu, que ela tinha em casa, e disse, eu não quero mais isso, porque ela encontrou o verdadeiro caminho. O Senhor avivou o coração dela. A cada vez que ela buscava mais, tornava-se mais intenso o amor por Deus, tornava-se mais nítido o amor por Deus, tornava-se mais vivo a vida dela por Deus. E ela começou a abandonar as práticas, entregou, está firme até hoje para a glória de Deus. Esses dias mandou uma mensagem, falou, pastor, vai fazer 1 ano que eu me converti. Eu falei, glória a Deus. Tem cara que tem 5 anos que não tem a profundidade, a paixão que ela tem. E o versículo 20 diz que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Lembra a história que eu falei aqui? A história um pouco de Wesley, a história da Alemanha, que eu passei, só falei o que ocorreu, de Ilhas Fiji, da Rua Azusa. A palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente como nessa época. Não é entretenimento, não é evento, não são homens que trarão avivamento. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que fará através da vida de alguém que se dispõe e se entrega a Ele totalmente. Avivamento traz conversão, traz arrependimento. Avivamento traz confissão de pecado. E alguém escreveu que avivamento
é uma recuperação daquilo que está esquecido e obscurecido. O avivamento repara o altar da nossa vida, restaura o nosso fervor, nosso ânimo, nossa paixão pelo Senhor, pelo reino e pelas coisas do reino. Eu não tenho mais vontade, pastor. Eu não tenho mais desejo, pastor. Eu não consigo mais buscar a Deus, pastor. Volta ao primeiro amor. O problema não está nas pessoas, está em você. Porque desde o dia que eu conheci Jesus, o meu amor aumenta e aumenta muito mais por Ele. Porque eu não consigo passar por um lugar sequer. O Hildo me conheceu quando eu era das trevas. Eu também conheci ele. Tá? Então, não tem jeito não. Não pode não, mas. Né, Tati? Ainda bem que não conheceu a gente antes, hein, Tati? Se não é casar a gente nunca, só a graça de Deus. No mar de esquecimento, Juliana falou assim, conta um pouco do seu passado. Eu falei, deixa pra lá, estou no mar de esquecimento. Foi embora, brincava com ela. Mas, desde quando o Senhor me conquistou, me buscou, meu coração se avivou, eu não tive alguém para me discipular durante um ano e meio, mas não foi por isso que eu larguei o Senhor. Eu tinha dificuldade, eu não entendia, eu lia a palavra, eu não tinha quem me discipulava, eu me ajoelhava e dizia, Senhor, eu sei que eu não sei como sair, eu não sei como fazer, mas Deus me ajuda a prevalecer, me ajuda a vencer os convites, as tentações, as coisas estão vindo sobre a minha cabeça, me ajuda, porque eu sei que é aqui que eu venço as batalhas da minha mente e da minha vida. Avivado no coração, avivamento, era mais intenso. Aí eu fui entender uma vez que eu estava, agora não confunda que você às vezes não está frutificando, que você precisa do avivamento. Você pode muito menos examinar você, porque a Bíblia fala que aquele que dá fruto, o que acontece? O Senhor poda, limpa, e limpar deixa de dar fruto por um tempo, para que o ramo que está ligado à videira, cujo agricultor é o Senhor, para que ele produza mais frutos, e esse fruto permaneça, e glorifique ao Pai que está no céu. Está acontecendo um milagre na tua vida? O que está acontecendo através de você? O que está acontecendo através das suas atitudes? O que está acontecendo quando você leva o evangelho ao coração de alguém? O que está acontecendo quando você é pressionado, quando você é tentado, quando você é opresso? O que está acontecendo? Está retrocedendo? Ou você está avançando, colocando seu joelho no chão, dizendo, Deus, por mais que eu não entenda, por mais que eu não compreenda, por mais que esteja difícil, por mais que as situações tentam me pressionar, fazer parar, o meu coração continua avivado, eu quero mais intensidade, eu quero que as suas coisas do meu coração tornem-se mais nítidas quando eu falar, quando eu fazer, porque o avivamento virá dessa forma. Alguns mistificam muito o que é avivamento. Alguns, nossa, avivamento, vem avivamento aqui na igreja. Aí as pessoas começam a saltar, outros falam línguas, outros começam a rodar, outros começam a correr para lá e para cá, e na outra semana está da mesma forma. Um coração avivado tem sede pela presença, tem fome pela presença. Um coração avivado, ele confessa os seus pecados uns aos outros, oram pelos outros, porque ele sabe que ele será sarado, como diz Tiago na sua carta. Um coração avivado, ele para de reclamar. Um coração avivado, ele não retrocede. Um coração avivado, ele avança. Um coração avivado não fica falando mal da vida dos outros. Um coração avivado, ele não arruma desculpa para os seus pecados, suas culpas. Um coração avivado, ele tem mais sede de Deus. Um coração avivado não se importa nem com aquilo que as pessoas pensam dele, e muito menos por aquilo que ele mesmo pensa dele. Porque Paulo diz, eu não ligo pelo julgamento das pessoas, Coríntios, 1 Coríntios 3 em diante, capítulo 3 em diante. Também não julgo a mim mesmo,
mas quem me julga é o Senhor. O que interessa para mim que sou avivado, o que interessa para mim que sou apaixonado, o que interessa para mim que sou mais intenso, mais vivo a cada dia, é o que Ele pensa a meu respeito. Eu não vou me justificar, porque quem me justifica é o Senhor. Eu não vou me julgar, porque quem me julga é o Senhor. É para Ele que eu entreguei minha vida, porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. Não estava na camisa dele escrito isso. Não tinha designer fera na época. Não estava no outdoor isso. Também não existia na época. Apesar que dizem que o primeiro outdoor foi lá escrito em Abacuque. Deus falou assim: escreve a visão bem grande, que as pessoas passarem correndo, elas enxerguem. Sério, isso nasceu o primeiro outdoor ali. Mas cogitam, né? Deve ser escrito numa pedra, alguma coisa. Eu não estudei profundamente esse lado. Um coração avivado, sedento por Deus. Eu não vou fazer mais. Ó Senhor, aviva a tua obra. Eu não aguento mais as pessoas. Vai para a presença de Deus. Que o Senhor avive o seu coração. Que o Senhor avive o seu coração para depois você clamar por um verdadeiro avivamento. Avivamento fala de sairmos de um estado de apatia e inércia. Fala, Deus. Para uma vida de alegria e significado. Avivamento fala de sairmos de um estado de apatia e inércia para uma vida de alegria e significado. O despertamento espiritual. Essas anotações. A recuperação da igreja, mais ou menos fria, decadente, consiste no arrependimento da igreja pelo seu esfriamento, em sua volta a Deus, na conversão de almas. Por isso, está sempre consciente de que fora das quatro paredes do seu templo está o grande desafio. Uma igreja assim jamais será acomodada. Gente, a gente é mais avivado se Deus torna mais nítido, é para que as pessoas vejam. Se Deus faz algo, é com o propósito de alcançar alguém. Eu não consigo entender uma pessoa que se diz avivada, não evangeliza uma pessoa na semana, não compartilha do seu amor para alguém. Que avivamento é esse? Que amor é esse? Porque o amor que Jesus demonstrou para mim é comportamental. Ele demonstrou por mim. E ele tornou nítido para todos. Como é que está o seu coração? Que avivamento você busca? O da Rua Azusa? Ele pode vir aqui no nosso meio. Muitos estão orando por isso. Que avivamento você... O de John Wesley, lembra que foi um grupo pequeno. O avivamento que aconteceu aqui em Atos, lembra-se que o avivamento aconteceu, houve o cumprimento da promessa de Joel 2, 26, 28, e depois em Atos 1, 8, a camisa até do Eric ali dizendo, que viria, o Senhor enviaria o Espírito Santo, desceria sobre nós o Espírito Santo, o poder de Deus, e nós seríamos suas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos confins da terra. Em Atos 2, o cumprimento da promessa, e aí, meu irmão, não parou mais. Aí aqueles homens que perturbavam o mundo, eu dizia ontem, não sei para quem, que nós precisamos voltar a ser homens e mulheres que perturbem o mundo. Você está muito queridinho onde você está? Toma cuidado, viu? Muito cuidado. Porque a Bíblia fala que esses homens perturbavam o mundo por causa da mensagem do caminho do Evangelho. Mensagem que agrada a todos, não vale. Não vale. Que coração esse? Que coração esse? Quando tocamos, que coração é esse? De um adorador? De alguma pessoa avivada? Ou de pessoas que se preocupam somente com técnicas e dentre outras coisas? Quando pregamos é para quê? Para demonstrarmos conhecimento, que sabemos de história?
História de 1700, 1800, 1000 não sei quanto. É importante você saber, mas só para isso? Para que você está? Com o conhecimento que você tem? Para que é? Para que serve? Que venha um despertamento espiritual no nosso meio. Para que Deus tire a gente da apatia, da inércia. Para que quando você for desafiado para fazer algo, você venha e faça, porque seu coração quer mais, está mais intenso. Não tem como ter mais intensidade ficando 30 horas na frente de um computador. Não tem como mais ter intensidade a ficar 29 horas dentro de um WhatsApp. Eu decidi, eu não respondo mais WhatsApp durante o dia, algumas horas, não respondo mais. Não que seja errado, é porque está consumindo muito meu tempo. Se for muito importante, me liga. Vai dar para atender. Não mais. Aí quando no meu tempo eu for ver o recado, eu respondo. Se eu não vivo, se você não vive. Que esse Espírito de Deus que avivou o coração de Paulo, avivou o coração de Apolo, avivou o coração dos homens de Deus, avivou o coração de Wesley, avivou o coração de Whitefield, avivou o coração desses homens de Deus que estiveram na Ilhas Fídjies, homens que estavam dispostos a pagar o preço. Que esse Espírito Santo que habita em você avive o seu coração também, para que haja o avivamento onde você está. E o poder de Deus venha, a glória de Deus venha, e as pessoas se arrependam dos seus pecados. E quando você falar, as pessoas chorem mesmo, como chorava quando George Whitefield falava. Choravam, tinham mais sede, e quando saíam dali, anunciavam para outros: olha, está tendo uma mensagem ali, tem um jovem de 22 anos, chamado George Whitefield, pregando, vamos lá com a gente. E vinha 10, e vinha 20, e vinham 30, e vinham 40, a ponto de ter 20 mil pessoas ouvindo a mensagem. 20 mil pessoas pregando a mensagem, ouvindo a mensagem. Que o Espírito de Deus aviva o nosso coração, para que quando falarmos, eles percebam a eloquência, eles percebam a autoridade, eles percebam vida, eles se tornem mais nítido, haja intensidade naquilo que falamos, não porque falamos, mas porque o Espírito que habita em nós fala por nós. E haja o real avivamento que nós clamamos, que nós pedimos. Ao invés de ficar metendo pau nos outros, vai orar, vai buscar avivamento. Às vezes a sua boca para falar coisas da vida dos outros. Comece a saber mais a respeito de você mesmo, porque talvez o que você mais vê nela é o que você é. Alguém disse: isso serve para mim, viu? Deus fala comigo primeiro. Deus fala comigo primeiro. Eu digo que quem nunca falou mal de alguém aqui atira a primeira pedra. Mas não é atitude correta. Não é atitude correta. Quanto mais próximo de Deus eu estou, menos defeito eu vejo nos outros. Menos defeito eu vejo nos outros. Coloque-se de pé. Meu tempo. Avivamento traz arrependimento, traz confissão de pecado. Avivamento torna você mais vivo, fica mais nítido, traz mais intensidade. Avivamento te dá mais autoridade. Avivamento faz com que você seja mais eloquente, mais ousado. Avivamento te lança o medo fora, porque às vezes, se não houver amor, não tem avivamento, gente. O amor lança fora todo medo. Avivamento engrandece o nome de Jesus. Versículo 17. Avivamento atrai pessoas. Algumas me dizem: nossa, como está bastante jovem de sábado. Eu falei: glória a Deus. Realmente, primeiro culto, 380,
dou 300, alguma coisa, contando que meus familiares estavam aqui, tal. Então assim, e Deus trazendo gente, resposta de oração. Qual o método, pastor? Qual a estratégia, pastor? Qual é a forma que você usa? Entretenimento, conferências? Isso faz parte, obviamente. Não! É joelho no chão, é boca no pó, é exemplo, é vida, é ser avivado, é buscar a palavra, é se aprofundar, é anunciar, é chorar, é ficar noites às vezes sem dormir para clamar por alguém. Porque chegou um tempo na minha vida que não importa realmente o que falam e pensam de mim. Não importa. E não importa o que eu mesmo penso de mim. Como diz o pastor Antônio Carlos Costa, eu não sei mais nada, Fábio. Eu só sei que eu sou amado. Eu só tenho essa certeza que eu sou amado. E eu também só tenho essa certeza hoje que eu sou amado. E quanto mais eu aproximo de Deus, eu me sinto mais amado ainda. E mesmo se alguém traia ou se alguém tente alguma coisa, não importa, eu quero continuar amando. Porque eu fui chamado para amar. Feche seus olhos. Oh Senhor, Senhor amado, assim como Abacuque orou, eu oro, aviva a tua obra, aviva, Senhor, ó Pai, os teus jovens, os teus filhos, suas filhas, que haja, Senhor, arrependimento, que as pessoas não tenham vergonha de se arrepender, de confessar seus pecados. Há pessoas que são confiáveis, que amam o Senhor também, e que não vão julgá-las, que não vão acusá-las, que não vão reprimi-las, mas que vão amá-las e ajudá-las a vencer isso através da oração, da palavra. Ó Senhor, eu peço perdão por mim mesmo, perdão, Senhor, ó Pai, perdão, Senhor, porque como líder, se isso acontece nesse rebanho, ó Senhor, também pode ser uma falha minha aqui de cima. Deus, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, traz, Senhor, arrependimento aos seus jovens aqui hoje, que eles abandonem o sexo ilícito, que eles abandonem a mentira, que eles abandonem o engano, que eles abandonem a manipulação, que eles abandonem esse espírito de rivalidade, de competição, que eles abandonem, Senhor, ó Pai, a maledicência dos seus lábios, a palavra torpe, que eles abandonem, Senhor, que eles abandonem as práticas antigas, para que haja, Senhor, um avivamento no nosso meio, para que haja, Senhor, ó Pai, mais vida no nosso meio, que haja mais sede, mais paixão por Ti, a ponto de fazermos algo, falarmos algo, o Senhor, ó Pai, o Senhor, ó Pai, que aviva o nosso coração, que nos torna mais intenso, venha ministrar e convencer o coração daquele que está ouvindo, e o Teu nome seja agradecido, como foi aqui nesse texto que lemos. E que a Tua palavra cresça e prevaleça poderosamente nesses dias de mentira que pregam por aí, nesses dias de muitas falácias, esses dias que pregam, Senhor, ó Pai, um evangelho que não é o seu. Leve esses jovens a Te amar com mais intensidade. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Toca os músicos dessa juventude, todas as bandas, todos os componentes delas, todos os Seus filhos aqui, Senhor, que nunca mais subam em lugar nenhum, Senhor, ó Pai, Senhor, ó Pai, sem o intuito de trazer vida, com o intuito de adorar ao Senhor. Eu Te louvo, Pai, por cada um desses componentes, por cada um desses jovens, que nem um pregador suba aqui mais despreparado,
tentando levar qualquer coisa, mas tragam a tua mensagem que mova corações e que pode trazer um avivamento. Senhor, que todos os líderes de ministérios sejam avivados, sejam mais vivos. Ó Senhor, nos ensina a ser a igreja que o Senhor quer que sejamos. Nos ensina a ser jovens que o Senhor quer que sejamos. Nós não sabemos o caminho direito às vezes, mas nós queremos que o Senhor nos guie e vê-se em nós, ó Pai, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Enquanto o louvor vai sendo ministrado, se você quer deixar o seu lugar e falar: Deus, o avivamento começa em mim. Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, ou até mesmo eu preciso deixar a apatia, eu preciso deixar a inércia. Ó Pai, eu preciso voltar, retornar ao primeiro amor, para que o avivamento volte. Ó Deus, as coisas é comigo. Sai do seu lugar e venha para o altar, corra, pode vir, venha mesmo para cá, para frente e ore. Nós iremos orar pela sua vida. Você que está no teu lugar, você não quer vir para cá, está com vergonha, eu respeito a sua atitude, apesar que você não precisa ter vergonha de nada na presença de Deus. Pode se ajoelhar onde você está, se você quiser, e que o avivamento venha no seu coração, ele incendeie o teu coração, ele te torne mais vivo, o Senhor te torne mais, o avivamento te torne mais vivo, você se torne mais intenso, você se torne, as coisas que você faz, torne mais nítida, a ponto do Senhor ser engrandecido e exaltado. O Senhor quer que milagres e prodígios voltem a acontecer neste lugar. Ele não espera um pregador, o Senhor não espera um pregador que tenha dom de cura, ou que tenha dom disso ou daquilo. O Senhor quer usar você que tem o seu Espírito, o Espírito de Deus. Não existe Deus como o Senhor. Tua presença incomparável é. Nada neste mundo satisfaz, só tua graça enche-me de paz. Tua presença é tudo para mim. Tua presença é tudo para mim. Eu já disse isso uma vez, eu vou dizer novamente. Eu estava na Ásia, conversando com o Kenneth, que esteve aqui, e alguns pastores à mesa, e eu comecei a trazer as dificuldades da nossa nação, do nosso país, como estava nas Ilhas Fiji. E eu disse a ele: nossa economia está ruim, nosso governo corrupto, nosso mundo cada vez mais perverso, até o nosso futebol está péssimo. As pessoas estão descrentes, os cristãos parecem mais ateus do que cristãos, o ceticismo tomando conta da igreja, de pessoas que tentam entender todas as coisas. E ele disse para mim: muda a sua perspectiva, é tempo de clamar por avivamento. Avivamento. Foi em contexto como este que o avivamento veio. E eu encerro com uma palavra para vocês, antes de orar, bastante conhecida, mas pouco vivida, que diz assim: o Senhor a você decorou esse versículo, mas não vive ele, é difícil, ou vive, né? Eu estou dizendo você particularmente, talvez alguém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Isso que o avivamento traz, gente. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que ela seja o meu nome, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias é em você. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, a Deus, porque nós não estamos atrás da onda que vem no momento. Nós não estamos surfando nessas ondas que passam por aí. Senhor, obrigado, Senhor, porque por meio da Tua palavra o Senhor nos ensina, o Senhor nos confronta. A história, Senhor, ó Pai, nos faz ter esperança. A história nos faz crer que o avivamento virá, porque pessoas dessa nação, pessoas, Senhor, ali nos Estados Unidos nesta hora, estão te buscando, clamando: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo em nosso meio. Senhor, não deixe com que nenhum desses jovens que estão aqui hoje durmam sem ao menos te buscar. Despertam espiritualmente. Outros, ó Pai, que podem estar aqui hoje ou estão, que utilizam de outras coisas para buscar o Senhor, que abandone diante de Ti e se converta diante do Senhor, se arrependendo e confessando os seus pecados. Senhor Deus, nós não somos Paulo, nós não somos Apolo, nós não somos John Wesley, nós não somos George Whitefield, nós não somos, ó Pai, Charles Wesley, nós não somos, ó Pai, William Seymour, mas nós temos o Espírito que habitava neles. Por isso usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus. Eles só foram quem eles foram por causa do Teu Espírito, e o mesmo Espírito que habitava neles é o mesmo que habita hoje no nosso meio. Espírito de Deus, nós nos prostramos, nós nos humilhamos, nós Te buscamos, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Então ouça a nossa oração, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra, Senhor. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus. Tu és levantado neste lugar, e continue o Senhor atraindo outros aqui, no Teu nome, Jesus, no Teu nome, Senhor. É assim que eu oro por cada uma dessas pessoas que chegou aqui, que venha ver o avivamento, a ponto de nas madrugadas eles serem despertados por Ti para Te buscar, a ponto de levantar pela manhã, o coração tenha sede e fome de ler a Tua palavra e a Tua presença, a ponto de estar dirigindo, Senhor, sejam visitados e tocados pelo Senhor, a ponto, Deus, que quando houver um ensejo, uma oportunidade, eles venham pregar o Teu Evangelho, a ponto, Senhor, da Tua luz brilhar e as pessoas serem atraídas, Senhor, ó Pai, através da luz do Senhor. Ó Senhor, acende o coração do Teu povo, aviva o Teu povo em nome de Jesus. Aviva essa juventude aqui em nome de Jesus. Aviva as igrejas que buscam o Senhor. Aviva os ministérios que buscam o Senhor. Aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra, Senhor.